Iniciando nosso seminário, vou começar falando sobre o tecido adiposo. Meu nome é Thaís. Então, o tecido adiposo é constituído por adipócitos, que são células de gordura, as quais armazenam energia na forma de lipídios, que são triglicerídeos e a mais complexa gordura. Esse tecido é encontrado sob a derme, que é a camada mais profunda da nossa pele, e que resulta na formação da chamada hipoderme, que é a região de armazenamento das calorias. É o maior órgão de reserva energética do organismo, regulado funcionalmente por nervos, hormônios e nutrientes, além de atuar como isolante térmico, fornecer proteção contra choques mecânicos e ser responsável também pela diferença no contorno do corpo entre as mulheres e os homens, mas esse tema será abordado futuramente. Apesar de todas as funções importantes, esse tecido em excesso ele pode ser indesejável, visto que o gasto de energia com as atividades diárias é muito menor do que a sua ingestão. As células adiposas elas estocam essa energia sob a forma de lipídios, depositando no tecido adiposo e formando o que a gente chama de pneuzinhos, né? Nos mamíferos, esse tecido é encontrado de duas formas, o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. Bom, o tecido adiposo branco, ele também é conhecido como unilocular. Ele serve basicamente como isolante térmico, almofada mecânica e, mais importante, como a principal forma de armazenamento de energia. Ele é chamado de unilocular, pois ele contém uma única gota de gordura. Grande parte do peso de um depósito de tecido adiposo branco é composto por lipídio, e dentre esse valor, praticamente 99% é de trigliceróis, que é uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos. O crescimento desse tecido ele pode ocorrer de duas maneiras, por hiperplasia, que é o aumento no número dessas células, e por hipertrofia, que é o aumento do tamanho das células. Em adultos, a fase mais predominante é a hipertrofia. A hiperplasia ela já é maior na fase da puberdade e infância. Nessa fase, o cuidado deve ser muito maior. Isso se deve ao fato de também ser muito mais difícil um adulto perder peso, justamente por ter um número maior de células que tem essa preocupação de murchar. No ser humano é encontrado na região subcutânea, logo abaixo da pele, e pode sofrer variação de acordo com a idade e o sexo do indivíduo. Por exemplo, no homem, as principais regiões são a nuca, músculos do tríceps e deltoide, região lombosacral e nádegas. Já nas mulheres, a gordura subcutânea é em maior proporção no peito, nádegas, região anterior e lateral do quadril. É possível observar maior diferença com o avanço da idade, que, como eu já falei, a gente vai falar sobre isso futuramente. Existe também o outro tecido, que é o tecido adiposo marrom, também conhecido como multilocular. A principal característica desse tecido é a presença de diversas gotículas lipídicas, justamente por isso que ela é chamada de multilocular. O tecido adiposo marrom ele tem uma função especial, que ela é relacionada com a produção e a manutenção da temperatura corporal, que a gente chama de termogênese. Como a gente já gravou um vídeo sobre a termogênese, que está postado no blog, eu vou adiante. No ser humano, praticamente não há nenhum depósito desse tecido, porém ele pode ser encontrado em fetos e neonatos, em recém-nascidos. Os principais depósitos estão na região cervical posterior, axilar, suprailíaca e em menor quantidade nas áreas intraescapular, intercostal, abdominal anterior e reto pubiano. Isso vai de acordo com o crescimento do indivíduo. De acordo com esse crescimento, ocorre a substituição desse tecido adiposo branco desse tecido adiposo marrom pelo tecido adiposo branco. A grande quantidade de mitocôndrias em suas células faz com que tenha a capacidade incomum de gerar calor pela oxidação dos ácidos graxos. Em mamíferos recém-nascidos e jovens, esse tecido é encontrado em praticamente todas as espécies, sendo de suma importância para a regulação da temperatura corporal, já que esses são incapazes de tremer e eles dependem do tecido adiposo marrom. O que acontece? Quando expostos ao frio, há um aumento da liberação de norepinefrina nos terminais nervosos simpáticos, que inervam o tecido adiposo. Ela liga-se aos receptores adrenérgicos nas células adiposas, levando assim ao aumento do metabolismo do ácido graxo e ativando o tecido adiposo marrom. Bom, como vimos anteriormente, a gordura corporal ela fica armazenada em células adiposas, também chamadas de adipócitos, E essa gordura ela está na forma de triacilglicerídeos. Essas células elas comportam determinada quantidade de gordura e quando a sua capacidade de massa é excedida, uma nova célula é criada a fim de secretar esse excesso.
E é por esse motivo que há um aumento do peso e o acúmulo dessa gordura. Porque se a ingestão de carboidratos, gorduras e calorias for muito maior do que a necessidade do corpo, o que sobrar vai ficar estocado. Então, a lipólise ela é justamente a queima dessa gordura corporal, e a principal forma da gente promover esse processo é praticando atividade física, seja de forma aeróbica ou até mesmo musculação. E eu vou explicar mais detalhadamente como que ocorre essa lipólise. Então, a hidrólise dos triacilglicerídeos ela ocorre através de 3 reações consecutivas, sendo catalisadas por suas enzimas, que a principal enzima é a lipase hormônio sensível, HSL, que, como o próprio nome diz, ela é sensível a hormônios. Então, ela atua separando 2 moléculas de ácidos graxos do glicerol, e o resultado dessa quebra será 2 ácidos graxos livres e um monoglicerídeo, um glicerol e um ácido graxo. O ácido graxo, ele vai sofrer da enzima MGL. E dessa forma, o resultado final da lipólise será 3 ácidos graxos livres e um glicerol. É importante ressaltar que a HSL ela é responsável pela velocidade desse processo, e ela é estimulada pelos hormônios GH, pelo glucagon, adrenalina, T3 e o T4. Logo após a degradação dos triglicerídeos, os ácidos graxos e o glicerol eles vão para a circulação sanguínea. Só que o glicerol ele não é aproveitado totalmente no tecido adiposo, porque ele não possui quantidade significativa da enzima glicerolquinase para ressintetizá-lo. E grande parte será captado pelo fígado, que será utilizado como precursor da gliconeogênese. Então, os ácidos graxos livres que foram liberados na circulação sanguínea pelo plasma sanguíneo, associados à albumina, que é a principal proteína do sangue, quando eles entram nos hepatócitos, serão ativados com ATP e CoA para formar acil-CoA. O acil-CoA entrará em uma via cíclica de 4 reações, e em cada ciclo o acil-CoA perde 2 carbonos na forma de acetil-CoA. A oxidação do acil-CoA, produzindo acetil-CoA, é a chamada de beta-oxidação, e ela ocorre na matriz mitocondrial. O acetil-CoA ele vai entrar no ciclo cítrico, que é o chamado ciclo de Krebs, formando o NADH e o FADH2, que serão transferidos para a cadeia de transporte dos elétrons e que finalmente vai gerar o ATP. No total, serão gerados 131 ATPs após a degradação completa da cadeia respiratória. Bem, a albumina, que foi associada aos ácidos graxos, vai transportá-los até os músculos. Mas se esses não forem utilizados como energia, vão retornar e serão reconstituídos como triglicerídeos. Em adultos, a maneira mais recomendável e muito comum que a gente sempre ouve falar para avaliar o peso corporal é o IMC, que é o índice de massa corporal, onde a gente divide o peso do paciente em quilogramas pela sua altura em metros elevado ao quadrado. O valor obtido a partir desse diagnóstico da obesidade é que acima de 25 já é considerado sobrepeso. Porém, outras características são importantes para a gente avaliar a repercussão dos riscos dessa doença, dependendo da predominância da disposição da gordura no corpo. A partir disso, a gente entende que existe a obesidade androide ou troncular, ou também centrípeta. Este tipo de obesidade, ela se dá quando o tecido adiposo se acumula na metade superior do corpo, sobretudo no abdômen. É típica no homem obeso, quando o paciente apresenta a forma corporal tendendo a uma maçã. Estudos demonstraram que essa obesidade está associada a vários distúrbios metabólicos, como dislipidemias, hipertensão arterial, doença cardíaca, intolerância à glicose e problemas pulmonares. A associação da obesidade a essas doenças está dependendo da gordura intraabdominal e não da gordura total do corpo. E também tem a obesidade ginoide. Neste tipo de obesidade, a gordura fica distribuída principalmente na metade inferior do corpo, particularmente na região ao nível do quadril, como glúteos e coxas. Ela é típica na mulher obesa e faz com que o paciente apresente uma forma corporal semelhante a uma pera. Ela está associada a um risco muito maior de artroses e varizes.